Jesus é poder. Missões Tema. Viva o poder de transformar. A divisa. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Foi por sua graça e pelo poder do Espírito. Deus nos chamou não por obras, mas pelo seu poder. Queremos testemunhar, despertar esse dom de Deus. O testemunho do nosso Senhor não me envergonharei. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Vida para todo que crê ao cativo, liberdade e ao mundo, transformação. Viva! Jesus é poder. Vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Vida para todo que crê ao cativo, liberdade e ao mundo, transformação. Viva! Jesus é poder. Vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder.
e paz, irmãos. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Que o Senhor esteja entrando com provisão. Que o Senhor esteja visitando cada coração e suprindo cada necessidade. Que o Senhor esteja amenizando a dor daqueles que estão com o coração entristecido, aqueles que perderam, como a irmã Judite, a sua mãe, Montoni, a sua mãe. Que o Senhor venha entrar com consolo, trazendo conforto a esses corações. Nós agradecemos a Deus também pela vida das nossas crianças e que o Senhor continue cuidando no crescimento de cada uma de vocês. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios e hoje nós vamos continuar no capítulo 2. E é interessante que essa carta que Paulo escreve aos irmãos é uma carta doutrinária. É uma carta onde, quando nós aprendemos sobre teologia sistemática, nós vemos muitas doutrinas, como a doutrina do pecado. A doutrina do pecado, em teologia sistemática, ela é chamada hamartiologia. Também tem a doutrina do homem, que é chamada doutrina antropologia. Tem a doutrina da salvação, que é soteriologia. E no decorrer do estudo, nós vamos ver outras doutrinas, como da redenção, da reconciliação, da justificação, da regeneração, da ressurreição, porque o texto que nós vamos ler fala também. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele tem um cuidado todo especial em ensinar a igreja a sustentar a sua fé, a estar firmes na palavra de Deus, no conhecimento de Cristo Jesus, no Evangelho Santo, para que não fossem enganados. Então, isso é muito importante, o cristão conhecer essas doutrinas para ter base para defender a sua fé. E o apóstolo Paulo, ele se preocupa muito com essa igreja nos ensinos da palavra de Deus. Então ele começa a ensinar alguns ensinos de doutrinas valorosas para que os irmãos não fossem enganados pelos falsos profetas, pelos mestres e tantas heresias que estavam ao redor ali e às vezes até infiltrado dentro da igreja, né, fazendo a cabeça dos irmãos, como até a circuncisão, nos versículos que nós também vamos estudar, nós vamos ver que eles usavam como se fosse para salvação. E aí nós vamos ver que o Senhor Jesus não é assim que ele ensina. É só através e por meio dele que cada homem pode ser salvo. Então vamos orar nesse momento para nós lermos a leitura da palavra do Senhor. Pai, nós rendemos graças ao seu nome, nós louvamos e te adoramos pela grandeza, pelo teu cuidado, pelo teu amor e graça. Muito obrigada, Pai querido, porque o Senhor tem cuidado dos teus filhos, o Senhor tem cuidado das famílias. Ó Senhor, continue com a tua mão de bondade, tua mão de misericórdia sobre o teu povo. Abençoe as nossas crianças, que elas possam crescer, Senhor, em estatura e graça, assim como o Senhor Jesus cresceu. E que elas possam, ó Deus, ser livradas do mal e que elas sejam sustentadas e agraciadas por Ti, Senhor. Abençoe os nossos irmãos, aqueles, ó Deus, que estão tristes, que o Senhor visite cada coração, aqueles que estão desempregados, que o Senhor esteja abrindo portas, aqueles que estão desanimados, que o Senhor venha colocar o ânimo no coração,
aqueles, ó Deus, que estão sem motivação e sem esperança, ó Deus. Que o Teu Evangelho nessa manhã renove cada coração, Senhor Deus. Também te peço que o Senhor esteja abençoando esse estudo, que possamos falar, Senhor, de acordo com a Tua vontade e que o Senhor nos use como um instrumento santo. Abençoe, Senhor, as nações, abençoe os nossos missionários, ó Deus, que estão espalhados pelos 4 cantos da terra, pregando o Teu Evangelho Santo, que o Senhor continue cuidando de cada um, cuide, Senhor, dos que estão aqui no Brasil, cuide dos nossos estados, cuide, Senhor, dos nossos governantes, ó Deus de misericórdia, tenha piedade de nós, nos ajude nesses dias tão difíceis, ó Deus, onde nosso coração muitas vezes se enche de medo, de temor, mas que o Senhor possa sempre renovar, Senhor, com as Tuas misericórdias, com o Teu fortalecimento e a confiança que temos em Ti. Fique conosco em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 10, que diz assim a palavra do Senhor: a salvação é pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar-nos, segundo vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Hoje estaremos estudando esses versículos do 1 ao 10. Vamos dividir. Hoje vamos ver a condição do homem antes de receber a Cristo e a nova vida que esse homem tem após ter esse relacionamento e esse conhecimento de Cristo, experimentando a salvação em Cristo Jesus. E a semana que vem vamos ler dos versículos 11 ao 22, onde vamos ver a união entre judeus e gentios, e Deus estabelecendo através desse povo uma única nação e fazendo desse povo um único povo e mostrando que foi isso possível através do ato da cruz de Cristo, onde ele uniu todos os povos. E Paulo aqui, ele começa a falar sobre a salvação, que a salvação é pela graça, ensinando a igreja e enviando essa carta para que os irmãos ficassem alertos, os irmãos ficassem cientes de que não é por mérito algum, não vem da parte de ninguém, não é por boas obras. Então ele começa a falar como que a iniciativa de Deus partiu dele para o homem. Ele diz: e vos
vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Vivificou, o homem estava morto. Vivificou significa trazer vida. Trazer vida porque o homem estava separado de Deus e sem essa experiência da salvação ele ia continuar separado eternamente. Mas Deus, que é bondoso e sempre investiu na pessoa do homem, Deus sempre quis salvar o homem e trazê-lo de volta para se relacionar com ele. Tanto é que nós vimos ali no Éden. Foi dali, através de Adão, é que entrou o pecado para toda a raça humana, porque ele pecou, ele desobedeceu a Deus. Ele, em Gênesis 2, versículo 16 e 17, diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então partiu daí a desobediência. Adão mexeu no fruto que Deus falou que não era para mexer, ele com a sua companheira Eva, e aí então houve todas essas consequências que até hoje a raça humana enfrenta: o pecado, a desobediência, a separação de Deus, onde aqueles que ainda não reconheceram o senhorio e a soberania de Jesus Cristo e o seu poder de restaurar o homem, ainda está afastado e sofrendo e vivendo de acordo como cada um quer viver. Então Paulo aqui ele começa a dizer que a igreja ela é uma nova nação, é uma nova experiência que Deus traz à humanidade de experimentar a vida e mostrar ao mundo que vale a pena viver ao lado de Cristo, porque ele diz que estávamos mortos, e nós vemos aqui que a própria palavra de Deus confirma essa carta de Paulo, porque estávamos mortos realmente, porque quando uma pessoa comete um delito, ela transgride uma lei, e foi o que aconteceu. Nós vimos aqui com Adão, e toda a humanidade ela estava, porque adquiriu através de Adão o peso do pecado, né, na carne, e houve a morte, que é a separação que o homem teve através do pecado com Deus, porque o pecado ele afasta realmente o homem de Deus. E Cristo, ele une, ele é o canal, ele intercede e liga o homem de volta a Deus. Foi o que aconteceu através do sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. E essa doutrina da salvação é uma doutrina maravilhosa da igreja entender. E Paulo aqui, ele mostra para a igreja, para que os irmãos ficassem atentos, que os irmãos soubessem como que esse plano divino foi oferecido à humanidade, para que cada um defendesse bem a sua fé, firmados em Cristo Jesus. A doutrina da salvação em teologia sistemática conhecemos como soteriologia, é a doutrina da salvação. Também estudamos a doutrina do pecado. O pecado significa hamartia, que é a palavra grega. E na teologia sistemática tem a doutrina da hamartiologia, que aprendemos como que o homem se afastou de Deus, ele errou o alvo, ele precisava
novamente voltar ao caminho, e é só através do sacrifício e da morte de Jesus. São doutrinas maravilhosas, importantíssimas para a igreja conhecer, para poder ter propriedade e conhecimento da palavra, para defender realmente a salvação que é oferecida ao homem e a todos os que receberem Jesus como Salvador. E aí ele fala, começa a dizer aqui a condição do homem antes. Mas graças a Deus e graças ao seu grande amor, o que nos amou e nos alcançou. E Paulo, ele começa a dizer o quanto esse homem foi beneficiado e que esse homem agora ele anda numa nova visão de vida, com um novo coração em Cristo Jesus, com novas perspectivas de vida, porque ele já é um novo ser em Cristo. Tanto é que Paulo mesmo, em segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 17, ele diz, vamos ler. Ele diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, a pessoa que está em Cristo, ela é uma nova pessoa em Cristo Jesus, ela tem uma nova mente, um novo coração é oferecido a essa pessoa, a esse homem, e experimenta e passa a usufruir dos prazeres celestiais que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí já não vive mais no curso desse mundo, já não vive mais como filho da desobediência, porque esse novo homem, ele experimentou através de Jesus Cristo, que é o nosso novo Adão. Ele diz aqui em Romanos 5,12, concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi ligada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Então, através desse homem que foi Adão, veio o pecado, mas esse novo homem, que é Cristo, que Deus enviou Jesus Cristo como homem para viver aqui na terra, para ensinar, para falar do seu grande amor, para curar, para trazer todos aqueles que precisavam ser beneficiados com as suas misericórdias, a cura, a transformação, e dando o tempo que Deus designou a ele, que seria uns 3 anos e meio, mais ou menos, para ele estar vivendo aqui na terra, quando Jesus viveu durante a vida de homem, e ele com seus 30 e poucos anos, ele já era o tempo de obedecer o plano divino, a sua responsabilidade de se entregar em favor da humanidade, porque foi desde o seu nascimento ele já tinha na sua mente esse propósito e já sabia como seria a sua vida e como terminaria também, e não tinha outro meio para a salvação do homem. Ele teria que fazer, sim, esse processo de entrega e de salvação, trazendo vida, paz e alegria na vida da humanidade. Depois da experiência com Cristo,
Paulo está mostrando aqui para a igreja que já é um outro tempo, porque antes vivia assim, no curso desse mundo, diante dos desejos da carne, dos pensamentos, fazendo tudo que lhe era permitido. Aí ele diz, porque o príncipe do ar, o espírito que agora opera no filho das desobediências. Então, antigamente, antes de conhecer a Cristo, todos viviam assim. E aí, a partir do momento em que houve a redenção e o resgate, que são doutrinas essenciais na vida do salvo, a redenção em Cristo Jesus através da sua morte, o resgate, ele tirou o homem da mão do inimigo e trouxe para ser novamente ligado com o nosso Deus através de Jesus Cristo. Então o homem já tem esse acesso, o véu do templo se rasgou para que o homem tivesse essa liberdade, esse pensamento diferente, essa nova fase de uma mentalidade, vivendo a mentalidade, a mente de Cristo, tendo a mente de Cristo, vivendo um coração transformado, um coração novo, o coração de um homem salvo diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele foi justificado, que é uma outra doutrina, a doutrina da justificação. Ele foi justificado por Cristo. Então não há mais nenhuma condenação nesse homem. Ele é um novo ser em Cristo, uma nova criatura. As coisas velhas já ficaram para trás. Está lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Já ficaram para trás e é um novo homem realmente. É um homem agora salvo, um homem que foi reconciliado com Deus. A doutrina da reconciliação, ele abriu o acesso, ligou novamente o homem a Deus. Isso é reconciliação. E foi justificado através da misericórdia e graça. Ele foi justificado por Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E Paulo aqui ele fala da potestade do ar. Aqui, toda a massa atmosférica, ele faz uma metáfora aqui no ar, porque Satanás, nós sabemos que ele está rodando em toda a terra, em volta de toda a terra. A Bíblia diz que ele está buscando a quem ele possa destruir. E ele é sagaz, ele é enganador, e ele anda aí mentiroso, e ele anda para destruir a vida de todo aquele que lhe der a oportunidade de fazer os seus desejos. Então Satanás, ele existe, ele foi um ser angelical, ele foi expulso do céu porque ele se orgulhou, ele encheu o coração dele de vaidade e ele queria ser igual a Deus. E ele caiu com uma terça parte, então ele também tem os seus anjos e eles estão aí para atormentar e destruir a quem eles puderem. Então Paulo exorta aqui a igreja que fique atenta na oração, na leitura da palavra, e não é diferente para nós. Como igreja de Jesus Cristo, devemos estar atentos, sempre vigiando, nos alimentando da palavra, porque as falsas heresias, as doutrinas falsas estão aí. E se nós não tivermos o conhecimento da palavra, nós somos assim uma arma fácil para sermos destruídos. Então, nós como igreja de Jesus Cristo, devemos ter essa responsabilidade diante de Deus, de estar buscando na sua palavra o alimento suficiente para nutrir a nossa alma, o nosso espírito e a nossa vida
espiritual, não vivemos mais na vida carnal. E aqueles que vivem na impureza, aqueles que vivem na prostituição, na lascívia, na idolatria, na feitiçaria, na corrupção, aqueles que vivem uma vida desagradável aos olhos do Senhor, essas pessoas devem se arrepender. Porque se arrepender e confessar, os seus pecados serão perdoados. A palavra de Deus garante isso. Lá em 1 João, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. Então Deus é bondoso, ele dá muitas oportunidades para que todos venham a ter o conhecimento de Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Então, depois da experiência que o homem tem com Cristo, no ato da salvação, e esse homem, ele é um homem diferente, ele é um homem regenerado, ele é um homem transformado, ele é um homem que agora ele sabe que ele não vive mais uma vida que um dia vai se acabar. Mas a palavra de Deus diz que todos aqueles que estão em Cristo, eles têm uma vida eterna e vão ser ressuscitados com Cristo Jesus ali na glória. Então ele diz que na condição agora desse novo homem, as boas obras para aquele que experimentou da graça de Jesus é fundamental. Viver uma vida agradável, uma vida de fé, uma vida de confiança, buscando fazer sempre o bem, seja para quem for. Todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus devem estar buscando viver uma vida e tendo uma conduta que faça a outra pessoa enxergar que esse novo e essa nova pessoa que está em Cristo é diferente. E isso é fundamental na vida daqueles que experimentaram a graça e a salvação de Jesus Cristo. E também amando o seu próximo. Vivemos hoje em um mundo onde existem muitas pessoas com o coração cheio de ódio, destruindo a vida do outro, até tirando a vida do outro. E o Senhor Jesus não nos ensina assim. Ele diz que quem está nele tem vida abundante. E como parceiros do Evangelho de Jesus Cristo, devemos oferecer às pessoas que não conhecem a Jesus de ter essa oportunidade também de ser agraciado com essa vida eterna, essa vida abundante. E nós já começamos a usufruir dessa vida aqui na terra, ao lado de Jesus Cristo, nosso Senhor, sendo participantes da sua igreja, usufruindo dos seus dons e vivendo e tendo a atitude de um verdadeiro servo do Senhor Jesus. Então, nós estamos agora perto, não estamos mais longe, agora estamos perto do Senhor, ao lado, sendo participantes do seu reino e sendo usados por ele. É isso que Paulo aqui, ele exorta a igreja para que a igreja fique ciente de essa tão responsabilidade que cada um tem nessa nova jornada com Cristo. Viver salvos pela graça e não vem da parte de ninguém, que é para que ninguém fique se gloriando, mas o mérito é de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então ele deixa bem claro que o ser humano, todo o homem, ele deve ouvir o Evangelho, deve ter a oportunidade de ouvir da graça salvadora de Jesus Cristo. E o próprio texto diz que ele precisa
que é pela fé. Então ele precisa crer que Jesus Cristo é o Senhor e precisa aceitá-lo, precisa confessar, precisa dizer: Senhor, eu quero essa vida. Jesus, já conhecendo a vida humana e já vendo a necessidade que o homem tinha de estar vigilantes, ele ensina os seus discípulos sobre esse assunto, sobre eles estarem fortalecidos para vencer os dias maus. Em Mateus 26, versículo 41, Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, Jesus, já conhecendo a fraqueza humana, ele adverte também os seus discípulos a permanecerem firmes na oração e vigilantes, atentos, para não ser pegos de surpresas. E aqui, essa nova vida com Cristo, Paulo, ele coloca, é interessante que ele diz, quando a pessoa recebe a Cristo, como ela se torna diferente, como ela tem a sua conduta diferente, o seu caráter é transformado. Enquanto aqueles que vivem uma vida carnal não tem mudança alguma. Continua fazendo coisas erradas, continua na imoralidade sexual, continua na idolatria, no ódio, continua espalhando brigas, dissensões, inveja, continua na orgia da carne. Quanto o novo homem em Cristo já vive uma vida diferente. E interessante que Paulo diz que entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a nossa vontade da carne e dos pensamentos. Nós éramos assim também, por natureza, filho da ira. E pela bondade, que ele diz aqui no 4, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. Então esse ato, essa iniciativa partiu da parte de Deus para a vida humana, a salvação do homem. Foi um projeto, um propósito que Deus ao longo do tempo investiu muito. E por último ele finalizou com a vinda, a morte e a ressurreição de Cristo, para concretizar esse plano divino, esse plano de amor. Porque diz, rico em misericórdia e amor. E esses dois atributos são atributos maravilhosos, que são de Deus. A misericórdia dele, que ele é longânimo em misericórdia, e também a bondade, o amor. E vemos que esses atributos ele também dá para a sua igreja. Todo homem que foi regenerado e que comete boas obras, ele é misericordioso. Ele se compadece do outro ser que está precisando de ajuda. Ele tem amor pelo seu próximo. Porque se não tiver, essa pessoa não experimentou ainda da graça e da bondade do amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele divide também e derrama em nossos corações. Porque o amor dele é muito grande, é imenso, é imensurável. Grande amor. Esse amor que nos alcançou, esse amor que partiu da parte de Deus para nos salvar, salvar a igreja, restaurar o homem e ligar esse homem de volta a ele. E tudo isso só foi possível porque Jesus foi um filho obediente e se entregou ali naquela cruz, para que fosse possível esse ato acontecer, o ato da salvação
para a humanidade. Foi maravilhoso. Então é da parte de Deus que vem esse grande amor, é da parte de Deus que vem essa iniciativa. Ele uniu o homem novamente, dando uma nova consciência, uma nova natureza, um novo privilégio, que é o privilégio da vida eterna. Olha que privilégio é esse de viver uma nova vida em Cristo. E toda a humanidade deve usufruir e ter anseio por esse desejo de pertencer ao reino de Deus. Porque foi dado a todos, mas sabemos que, lamentavelmente, nem todos querem. Tem pessoas que não acreditam no sacrifício de Jesus. Tem pessoas que não querem recebê-lo como Senhor. Zombam até da igreja de Jesus Cristo. E Paulo aqui, ele adverte os irmãos que os irmãos permanecessem firmes, que os irmãos vivessem aquela vida de uma nova oportunidade que foi oferecida através do sacrifício de Jesus, para que eles vivessem juntamente com Cristo, que ele diz, olha, o 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo. Então, pela graça, tudo isso foi possível. Ele nos deu uma nova vida, ele nos vivificou, ele nos perdoou através de Jesus Cristo ali na cruz, o seu sangue vertendo, o seu sangue derramado ali na cruz, para oferecer o favor da salvação a todo que o recebesse. E é incrível que esse ato glorioso do Senhor Jesus ali na cruz foi um ato marcante. Ali, quando ele estava na cruz, padecendo, se entregando por nós, houve assim um plano divino maravilhoso, que o véu do templo se rasgou. Teve pessoas que estavam mortas e ressuscitaram. Foi assim algo tremendo, algo assim divino, que se não fosse da parte de Deus, nada disso poderia acontecer. Mas foi um ato divino ali para marcar a história, o antes e o depois. O antes do velho homem, sem ter passado pelo processo da salvação, e o depois. Paulo mostra esse homem já usufruindo das bênçãos espirituais concedidas em Cristo Jesus e à igreja de Jesus Cristo. Então é maravilhoso o plano divino. E quando ele diz também que todos irão ressuscitar, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. É outra doutrina aqui da ressurreição. Os irmãos sabem que existia um grupo que não criam que Jesus havia ressuscitado. E Paulo aqui, ele enfatiza o fato de que nós só temos essa vida e só foi garantida uma vida eterna em Cristo Jesus porque ele ressuscitou. Ele não está no sepulcro, ele não está pendurado numa cruz, de maneira alguma, mas ele ressuscitou e está na glória de Deus, e um dia ele voltará para buscar a sua igreja. Então ele mostra de um modo todo especial como que a salvação de Jesus Cristo, esse favor que Deus ofereceu à humanidade, foi possível por esse ato de obediência, de entrega, esse ato vicário que o Senhor Jesus fez ali na cruz, oferecendo a sua vida em favor
da minha vida e da sua. E é interessante que aqui, quando ele diz que pela graça nós somos salvos, só aparece um requisito aqui, que precisa você crer. Você só precisa fazer isso, dar um passo até Jesus e crer que você não precisa fazer nada, ele já fez tudo por você. Só Cristo pode dar vida sobre a morte. Ele é o Filho de Deus. Ele foi quem proporcionou a cada um o acesso com o Pai. Ele quebrou todas as barreiras e destruiu os obstáculos que impedia o homem de chegar até a Deus. Então nós temos essa liberdade, nós somos livres, nós podemos chegar até o Senhor e colocar os nossos sonhos, os nossos desejos, colocar o nosso coração diante do altar do Senhor e falar com Ele todas as nossas necessidades, o que nós precisamos, que Ele está atento e Ele responde com amor o nosso clamor. Que o Senhor esteja abençoando você que está ouvindo, que muitas vezes pode até estar com o coração triste, afastado dos caminhos do Senhor, que você possa, através do Evangelho de Jesus Cristo, reconhecer que só nele há salvação e que só nele é que temos esperança para dias melhores. E o nosso objetivo é que nós estamos aqui de passagem, nós não somos cidadãos aqui, a nossa pátria não é aqui. Nós vamos morar com o Senhor ali na glória e como igreja de Jesus Cristo temos essa consciência e pedimos que o Senhor esteja abençoando a sua igreja, fortalecendo esse tempo que a sua igreja passa aqui na terra, esses tempos difíceis, esse tempo onde a proclamação do Evangelho também não tem sido fácil, onde aqueles que ouvem o Evangelho de Jesus querem seguir, mas não querem mudar a vida, querem viver uma vida carnal, uma vida sem mudança alguma. Então, está muito difícil, mas que o Senhor esteja abençoando a sua igreja, fortalecendo a fé, fortalecendo o ânimo, fortalecendo a confiança em Deus e que possamos estar firmes, porque Cristo é a nossa rocha. Vamos estar orando. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de vida, nós te agradecemos por esse estudo que acabamos de estudar a tua palavra e te agradecemos pela tua palavra que sempre nos esclarece, fala ao nosso coração, muda as nossas atitudes e a nossa maneira de enxergar. Muito obrigada pelo teu Santo Espírito que tem nos ajudado a passar esses dias maus, olhando sempre para o Senhor e enchendo o nosso coração de alegria, de paz, de consolo. Muito obrigado, Senhor. Continue com a tua igreja, abençoe os lares, abençoe os enfermos, os que irão fazer cirurgia, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um. Abençoe também, Senhor, aqueles que estão desanimados, que estão com o coração entristecidos, que já perderam, Senhor, a esperança, que o teu Santo Espírito nesse momento trabalhe em cada ser, ajudando-os a ver a grandeza de te servir, a enxergar como é bom estar com o Senhor e usufruir de todas as bênçãos que o Senhor já tem nos dado. E que possamos, ó Deus, continuar firme em Ti, que possamos viver uma vida reta diante de Ti, sempre agradando o Teu nome.
Essas são as bênçãos que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.